Seja muito bem-vindo ao Congresso de Ciência do Treino de Emagrecimento. É com muito prazer que eu, professor Renato Bianchini, sócio proprietário aqui da Sítios, trago para você, junto com o meu sócio Vitor Mendonça e o professor aqui da Sítios também, esse conteúdo que vocês estão prestes a assistir. A gente preparou um evento que é o evento mais completo de emagrecimento que eu já vi na minha vida. Eu já participei de muito congresso, de muito curso, mas igual a esse aqui eu nunca vi. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de aprender e ir nessa jornada com a gente para aprender a ciência da prescrição de treinos de emagrecimento. E você que já está aqui na aula de hoje, você vai aprender comigo os fundamentos, os conceitos e os mitos do treino de emagrecimento. Eu te falo o seguinte, eu te dou certeza absoluta que se você ficar comigo até o final dessa aula, já vai valer muito o teu tempo. E se você for até o final do nosso congresso, conseguir assistir todas as nossas aulas e emitir o seu certificado, eu tenho certeza que a sua visão sobre prescrição de treino de emagrecimento vai mudar. Você que ficar comigo aqui até o final dessa aula, a gente vai te ensinar exatamente o passo a passo para você montar as suas estratégias de sucesso no emagrecimento. Seja você um estudante de educação física ou um profissional, um personal trainer que já tem anos no mercado, a gente vai ensinar tudo que a gente pode aqui sobre ciência do treino para que você consiga aplicar na sua prática, no seu dia a dia. Se você não conhece a gente aqui na Sítios, nós somos uma empresa especializada em capacitar o profissional estudante de educação física para o mercado de trabalho. Ou seja, a gente não simplesmente fica te ensinando teoria aqui, a gente ensina conceitos práticos aplicáveis no seu dia a dia. E vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso congresso aqui, tudo direitinho com detalhes para você ficar inteirado e ter o melhor possível dessa experiência, ter a experiência mais completa. A gente vai ter uma sequência de aulas nos próximos dias, então vocês vão ter acesso hoje, no dia 2 de setembro, quarta-feira, aos fundamentos, conceitos e mitos do treino de emagrecimento. Então essa aula foi liberada às 8, vocês já estão assistindo aqui agora. Amanhã o Vitor vai trazer uma aula para vocês, no dia 3 de setembro, sobre a metodologia de prescrição do treino de emagrecimento. E aí, na sexta-feira, ele vai trazer uma aula completa também sobre prescrição do aeróbio e do HIIT no emagrecimento. Tudo com embasamento científico, tá, gente? Lembrando disso. No sábado, o Vitor vai trazer uma aula para vocês sobre musculação otimizada para emagrecimento. Todas as aulas liberadas às 8 horas da manhã. A gente manda por e-mail de todo mundo que está cadastrado para esse congresso aqui. E aí no domingo eu volto com vocês aqui para a gente falar, para a gente dissecar as estratégias e prescrições de treino de emagrecimento na prática. Quando eu falo na prática, é na prática mesmo. A gente pega os conceitos científicos e começa a aplicar aqui um a um nos casos. Eu trago relatos de casos dos meus alunos aqui para vocês verem. É bem assim essa aula. Essa aula é muito diferenciada, tá? Eu falo isso não porque sou eu que estou administrando, porque os alunos sempre falam que esse conteúdo aí dá uma ampliada na visão, porque é como você ver uma prancheta em branco e começar a preencher ela da maneira mais científica e mais otimizada para resultado possível. Esse conceito que a gente ensina, esse conteúdo, a gente chama de game changer, porque é algo que muda realmente a tua prescrição. Não tem como você passar por essa aula e não modificar a sua prescrição. Vai ter também o resumão do congresso para pegar todos os conteúdos chaves aí de cada aula que a gente deu. Vai ter uma surpresa para quem estiver nessa aula, quem participar dessa aula. Você até pode assistir a gravação depois, mas quem chegar lá às 8 horas da manhã vai ter uma surpresa. E fora que eu vou explicar para vocês como que vocês vão emitir o certificado de vocês. A gente vai explicar todo o passo a passo. Então, você além de ter que assistir todas as aulas para conseguir o seu certificado, nessa aula aí eu explico exatamente como que faz para emitir esse certificado, tá bom? E depois, na segunda-feira, no dia 7 de setembro, vai ter uma aula às 8 horas também, bem rápida e curta, falando sobre as informações importantes do congresso, você precisa saber desse congresso. E fora isso, a gente trouxe uma novidade bem grande dessa vez, que são as aulas extras, tá? O que são as aulas extras? Então, basicamente, a gente vai trazer para vocês aí uma sessão de perguntas e respostas na terça-feira, às 8 horas da noite. Então, as aulas extras vão ser ministradas fora da nossa plataforma de sala de aula. Vai ser ministrada, por exemplo, essa perguntas e respostas vai ser ministrada lá no YouTube. Você vai receber link para essas aulas todos pelo seu e-mail cadastrado, tá? Pode ficar super tranquilo. No dia 9 de setembro, a gente vai dar uma aula sobre treinamento em jejum, lá no Instagram, uma live no Instagram às 8 horas da noite também. No Instagram, já no dia 10 de setembro, a gente vai falar sobre a dose e resposta de exercício ideal para otimizar o emagrecimento. Também uma live no Instagram às 8 horas da noite.
Na sexta-feira, tá? No dia 11 de setembro, a gente vai fazer um perguntas e respostas ao vivo no YouTube e a gente resolveu fazer ele meio-dia para poder ajudar os nossos alunos internacionais. A gente sabe que nesse congresso a gente sempre recebe muitos alunos que são de países como Inglaterra, Alemanha, Angola. Então esses países, para eles assistirem por causa do fuso horário, a gente deixa esse perguntas e respostas sendo meio-dia, tá? Também vamos fazer uma live no Instagram no dia 12 de setembro, no sábado, sobre periodização do treinamento para emagrecimento. E depois vamos fazer o encerramento no domingo, dia 13 de setembro, uma live às 8 horas da noite, tá? Sobre tudo que a gente falou no congresso. A gente vai dar uma resumida, a gente vai trocar uma ideia, fazer um perguntas e respostas, uma live de encerramento, vai ser super legal, conto com a tua participação lá também, tá bom? Então, ó, de uma maneira bem fácil de vocês entenderem que eu saí falando basicamente os assuntos que a gente vai discutir, mas fica assim, ó, nas próximas 2 semanas, o que vai acontecer? Nós vamos ter as nossas aulas principais aqui do congresso, que são essas aulas que você precisa para emitir o seu certificado. Todos os dias às 8 horas da manhã elas são liberadas, tá bom? Então você vai ter aí, ó, de quarta a domingo, aula todo dia às 8 horas da manhã. E sendo que no domingo é a aula especial, lembra que eu falei para vocês, tem surpresa, tem um conteúdo diferenciado, tem todo um resumão do congresso nessa aula também. No dia 7 a gente vai ter aquela aula informativa do congresso, que é importante todo mundo que participa do congresso assistir essa aula. E depois a gente tem as nossas aulas extras também, que vocês podem anotar aí. Então você já tira um print, tira uma foto disso aqui, porque tem todos os horários, tudo certinho aí das nossas aulas a partir de agora, para você não perder nenhuma. Então todos os dias vai ter uma aula para você assistir. Você vai ter material aí disponível direto para você assistir durante as próximas 2 semanas, tá bom? Então, antes de mais nada, muita gente pergunta, eu já vou explicar para vocês. Se você está na página aqui do Congresso, você pode assistir todas as aulas, é só clicar nessas bolinhas que estão aqui em cima. Cada bolinha significa uma aula do Congresso, então você pode clicar em cada uma aula, tem identificando aí, tanto se você tiver no celular ou no notebook. Outra coisa muito importante é que você faça parte do nosso grupo do Telegram. Tem um botão aqui em cima azul nessa página do Congresso onde você consegue assistir. Você consegue entrar para o nosso grupo do Telegram e participar ali de discussões, você receber mais materiais desse Congresso, receber ali discussões que a gente tem sobre o conteúdo do congresso. Então vale a pena você clicar ali e fazer parte do grupo do Telegram, tá bom? E lembre-se de baixar o seu guia de implementação da aula 1. É esse botão verde que tem aqui embaixo e também tem um botãozinho aqui do lado, tá bom? Que você pode baixar. Toda aula vai ter um guia de implementação. Então certifica de baixar esse guia de implementação, que é um material bem interessante aí para você ter, tá bom? Uma coisa fundamental, eu preciso que você esteja recebendo os nossos e-mails, porque tudo do congresso a gente manda por e-mail. Então veja se a gente está recebendo, a gente vai mandar e-mail todos os dias de aula aqui do congresso. Se você não estiver recebendo os nossos e-mails, você certifica que você está cadastrado para o congresso, tá bom? Você tem que estar cadastrado para participar na nossa página do congresso. Certifica que os e-mails não estão caindo na sua caixa de spam, certifica que eles não estão sendo direcionados para o lixo eletrônico e manda um e-mail para contato@citosconsultoria caso você esteja tendo problemas. Caso você não esteja recebendo nenhum e-mail aqui, você já está cadastrado na página, mas você não está recebendo nenhum e-mail. Então manda um e-mail para a gente tentar resolver a tua situação, tá? Então, ó, se você não está cadastrado, esse é o link, tá? Você pode clicar nesse link, colocar esse link no seu navegador, materiais.citosconsultoria.com.br/congresso-emagrecimento. E tem o link também para você confirmar sua participação. Beleza? E muito importante também, se apresenta aqui nos comentários pra gente, tem uma barra de comentários aqui embaixo, quero saber de onde você é, se você é estudante de educação física, se você já é personal trainer, quanto tempo você trabalha, com o que você trabalha, o que você está querendo aprender aqui no congresso. É sempre bom a gente fazer esse bate-papo, conversar com vocês, tá bom? E aí muita gente pergunta, pô Renato, por que você está parando o seu tempo aí para realizar esse congresso 100% online, 100% gratuito? E eu vou explicar exatamente por que a gente está realizando esse congresso com o tema Ciência do Treino de Emagrecimento. E essa motivação de criar esse congresso surge principalmente disso aqui, ó. Você já parou para pensar por que você precisa aprender emagrecimento? E olha só que o conteúdo dessa nossa aula já começou, tá bom? Já fica atento aqui a tudo, já pega o seu caderno para anotar,
porque isso aqui eu vou te mostrar estatísticas muito importantes. Então, o maior mercado da educação física é o mercado de emagrecimento, não tem jeito, porque mais da metade da população está precisando emagrecer. Então, a gente tem muito mais pessoas que precisam emagrecer do que precisam ganhar massa muscular, do que precisam melhorar a performance dela nos exercícios para uma prática esportiva. Então, não tem dúvidas que é o maior mercado da educação física. E hoje a gente apresenta uma tríade sobre essa questão do emagrecimento que funciona mais ou menos assim. A gente tem uma situação atual, a gente aplica algumas intervenções e a gente piora o nosso quadro. E aí a nossa situação atual passa a ser esse quadro piorado. O que você quer dizer exatamente, Renato? Pega essas estatísticas aqui do Vigitel, por exemplo, que é uma forma que a gente tem de coletar dados das pessoas pelo telefone, tá bom? É uma pesquisa feita por telefone com as pessoas e traz alguns insights interessantes. O Vigitel mostrou que lá em 2006, 11,8% das pessoas eram obesas. E aí depois de passar por intervenções nos próximos 12 anos, em 2018 passou a ser 19,8% de pessoas obesas. Ou seja, quase duplicou o número de obesos no Brasil, mesmo sendo aplicadas intervenções, que eu já vou explicar que intervenções são essas, tá bom? Mas olha só essa outra estatística aqui, 42,6 pessoas estavam com sobrepeso em 2006 e em 2018 passou a ser 55,7% das pessoas, mais da metade. Então, mesmo aplicando as intervenções de emagrecimento, e quais são essas intervenções, por exemplo? Lá no Vigitel tem marcado, por exemplo, que de 2008 a 2018 aumentou-se o consumo de frutas e hortaliças, aumentou-se a prática de atividade física e reduziu o consumo de refrigerantes. Geralmente são coisas que são definidas como coisas que vão gerar vão gerar obesidade, sobrepeso. E aí você para pensar, mas não está funcionando. Mesmo as pessoas adotando hábitos melhores, elas estão engordando e as intervenções não estão dando certo. Independente do que aconteça, mesmo independente de qualquer intervenção que tenha sido feita nesse tempo, além dessas 3 que eu relatei ali, que a gente tem as estatísticas para mostrar, as intervenções não estão funcionando. As pessoas não estão ficando mais magras, as pessoas não estão emagrecendo e o quadro está tendendo a piorar ainda. E por quê? Para explicar o porquê que isso está acontecendo, eu tenho que te explicar sobre esse banquinho aqui de 3 pés, tá bom? Eu vou explicar esse banquinho de 3 pés já para vocês e por que tem tudo a ver, o porquê que esse monte de intervenção que está sendo feita está dando errado, por que a gente vê que tem um monte de gente em academia que não está tendo resultado de emagrecimento, por que a gente vê que tem gente correndo na rua e não está tendo resultado de emagrecimento. E tudo isso eu vou explicar de acordo usando o exemplo desse banquinho. Mas para explicar esse banquinho, eu tenho que explicar antes para vocês quando começou e por que a gente está aqui. Que foi tudo no dia 6 de outubro de 2012, no 10º Congresso Sabencor de Cardiologia. O que aconteceu no dia 6 de outubro de 2012, no Congresso Sabencor de Cardiologia, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, que tem tudo a ver por que as intervenções de emagrecimento estão falhando. Basicamente, esse é um evento que é organizado anualmente aqui na cidade onde eu moro. Para quem não conhece, esse é o Vitor e esse sou eu, mais jovens, tá? E a gente estava participando, como a gente era viciado em curso, eu lembro até a gente estava fazendo um levantamento, só nesse ano de 2012 aí, a gente participou de uns 15 cursos de capacitação e esse era um deles. E sabe o que foi muito interessante para mim? Ali caiu uma ficha muito grande na minha vida que modificou completamente o resto da minha história. O que aconteceu de tão grande, Renato? Fala logo, beleza. A gente teve uma palestra de um especialista de emagrecimento nesse dia aí, porque é um congresso de cardiologia, então ele fala de tudo relacionado às doenças cardiometabólicas. E a obesidade é uma das doenças, já é considerada uma doença, que gera depois problemas cardiometabólicos. Então, nessa aula, teve um especialista, um pesquisador bem grande aqui, bem famoso no Brasil, e ele deu uma palestra, uma aula, basicamente, explicando as estratégias de intervenção de emagrecimento, como deveria ser feito, por que estão falhando. Ele meio que desvendou a ciência ali do treinamento para emagrecimento. E eu achei a aula super interessante, consegui me informar muito, senti falta pra caramba de um conteúdo mais prático, aplicável, mas a gente já está acostumado. Quando a gente vai nesses congressos aí de cardiologia, por exemplo, a gente sabe que é um conteúdo teórico, um conteúdo mais denso. Eu já esperava isso. E esse não foi nem de perto o problema que eu tive com aquele congresso. O problema é que eu parei para pensar assim, olha só que loucura, aquele palestrante, aquele professor, ele explicou a ciência e ele dominava o assunto, ele estudou muito tempo aquele assunto, fez pesquisa naquele assunto, ele conseguiu desvendar a ciência do emagrecimento.
Só que no final das contas eu parei para notar o seguinte, ele era uma pessoa obesa, tá? Nada contra a pessoa ser obesa com sobrepeso, tá? Não tem nada de errado com isso. Eu entendo, e isso é a realidade da maioria das pessoas hoje em dia. Só que para pensar a falta de lógica que existe entre uma pessoa que está ensinando a outra, decifrando a ciência da obesidade, decifrando a ciência do emagrecimento e sendo obesa, tá? Porque se ela realmente decifrou essa ciência, ela deveria ter aplicado nela mesma, porque ninguém quer ser obeso, né? E assim, eu não estou nem falando que a pessoa estava acima do peso, tá? Ela estava realmente obesa, tá? É uma obesidade nível 3 naquele caso lá. E aquilo abriu muito a minha mente, não para abandonar a ciência, pelo contrário, tá? Eu fiquei até mais científico depois daquele dia, mas para principalmente pegar esses conceitos científicos e aplicar na prática. Porque eu percebi que a maioria dos professores que tem por aí, nesses eventos, nesses cursos que a gente faz, os caras são muito teóricos, falta muito aplicabilidade prática naquele conceito que eles ensinam. Então, o que acontece? A gente vai lá na faculdade e a gente tem aquelas aulas de emagrecimento que tu aprende ciclo de Krebs, tu aprende a bioquímica, tu aprende ali dentro da célula o que está acontecendo, só que isso nunca chega na prática. Aí eu falo por experiência própria, fui fazer meu primeiro curso de emagrecimento, aí eu falei assim, pô, beleza, vou aprender a prescrever os treinos de emagrecimento. E aprendi muita coisa interessante, a parte hormonal do emagrecimento, a parte fisiológica, cardiorrespiratória, tudo isso eu aprendi nesse curso que eu fiz de emagrecimento, só que eu não aprendi a prescrever treinos de emagrecimento. Então, o que aconteceu comigo? Eu senti muita falta de um conteúdo que fosse baseado em ciência, porque eu acho que é fundamental, e até no final dessa aula eu vou explicar para vocês por que a ciência é fundamental para a gente, por que eu fico aqui gastando horas e horas pesquisando artigos científicos para trazer para vocês, mas ao mesmo tempo algo que fosse ligado à prática do profissional, ligado à nossa prática no sentido de a gente conseguir aplicar nos treinos que a gente prescreve para os nossos alunos. E mais do que isso, eu virei um educador. Então eu comecei a prezar pela simplicidade na hora de passar a mensagem para vocês. Então, pela simplicidade na hora de explicar o passo a passo do emagrecimento, a prescrição de treinos de emagrecimento e como aplicar isso na prática. Então, basicamente, eu me dediquei nos anos seguintes, depois que eu me capacitei ainda mais e tal, eu dominava já a ciência do emagrecimento, e não só ficar aprimorando cada vez mais nesse sentido, mas como que eu conseguia traduzir todo esse conhecimento científico em estratégias práticas de emagrecimento, algo que você que está me assistindo aqui agora consegue aprender e consegue aplicar de imediato. Não é simplesmente assim, você ter mais conhecimento, você vai sair desse congresso aqui com mais conhecimento, você vai sair daqui com estratégias práticas de implementação, você vai sair daqui trabalhando de uma forma diferente. Então isso é a nossa proposta. E foi daí que surgiu o nosso primeiro curso de emagrecimento, que é o curso Treinamento Eficiente. Esse é o curso mais completo desenvolvido pela CITES até hoje de treinamento para emagrecimento. É o único, inclusive, né? Mais completo porque é o único também, mas é o mais completo que eu já vi no mercado sobre treinamento para emagrecimento, onde a gente explica todo o passo a passo, definindo ali cada etapa do projeto. Mas eu não vou falar muito do curso, não. É só para te explicar que foi onde a gente chegou à grande conclusão que uma intervenção de sucesso de emagrecimento, ela depende da otimização de queima de gordura, né? Isso aí já é um fato, todo mundo já sabe que o exercício, além dele atuar que ele vai atuar fortemente nessa linha de otimização de queima de gordura, auxiliar o seu aluno a otimizar a queima de gordura, então na programação de estratégias de otimização de queima de gordura, mas também em estratégias de sustentabilidade, para o aluno aderir a uma intervenção e se sustentar ao longo do tempo. E na terceira parte, aumentar a massa muscular ou pelo menos manter, no caso daqueles alunos mais avançados, a estratégia de otimização de ganho de massa muscular. Foi aí que a gente surgiu com essa metodologia de emagrecimento que você vai ver muito ao longo desse congresso aqui. A gente vai explicar muito sobre ela aqui para você, que é a metodologia do treinamento eficiente, que é aplicar. Você consegue desde o fisiculturista que vai fazer um cutting para fazer uma competição, até os idosos que precisam emagrecer porque estão com sobrepeso e pode afetar a saúde deles. Independente disso, o conceito é o mesmo. Você só vai bolar estratégias diferentes porque são públicos totalmente diferentes. Então, uma vez que você domina o conceito do treinamento eficiente, você consegue personalizar suas estratégias de forma muito mais efetiva. E você consegue aplicar para qualquer um. O emagrecimento você aplica para qualquer um, porque se o objetivo da pessoa é ter uma melhor
melhor estética, eu costumo dizer assim, o aluno nunca vai te procurar para emagrecimento. Ele vai sempre te procurar para estética, para melhorar a saúde dele, para melhorar a performance dele, para melhorar a qualidade de vida dele. E sempre, sendo que em qualquer um desses objetivos que o aluno vai te procurar, ele vai... Um desses aqui que ele vai precisar, sabe? Vamos supor, o aluno está com dor, ele quer mais qualidade de vida. O aluno é corredor de corrida de rua e ele quer melhorar a performance. O aluno está com sobrepeso e ele precisa melhorar a saúde. Ou o aluno quer realmente ficar bonito, ele quer ficar com o abdômen definido. Independente desses 4 fatores, você sempre vai ter uma intervenção de sucesso se você fizer o aluno emagrecer. Tá? Você vai precisar fazer o seu aluno emagrecer para você atingir esses resultados dele. E aí, basicamente, é tudo dentro de uma estratégia, porque todos os nossos conteúdos são embasados cientificamente, conteúdo aplicado na prática e um conteúdo focado em resultado. Tudo sempre que eu mais senti falta durante a minha graduação, durante a minha capacitação, até depois de formado. Conteúdos que unissem esses 3 fatores, que não fosse só baseado em estudos científicos, mas que eu conseguisse aplicar na prática e também que fosse focado em gerar resultado para o meu aluno, que é basicamente aquele tripé que eu falei para vocês mais cedo. É isso que eu estou falando para vocês. É uma metodologia que a gente consegue englobar esses 3 fatores. E foi basicamente que eu e o Vitor começamos a nossa carreira. Aplicando com os nossos alunos de personal trainer, a gente utilizava esses conceitos porque a gente discutia muito, a gente montou a Sítios e a gente começou a aplicar uma metodologia em comum. Eu e ele, a gente aplicava essa metodologia de emagrecimento com os nossos alunos. E a gente percebeu muitos resultados e até os nossos colegas de profissão começaram a perguntar para a gente mais, a gente fazia às vezes sessões de grupos de estudo, ensinava para eles essa nossa metodologia do treinamento eficiente. E aí surgiu uma grande ideia nossa, que foi, por que a gente, além de entregar para os nossos alunos, porque a gente até hoje é personal trainer, até hoje a gente atua na prática, a gente também não ensina para diversos outros profissionais, igual a gente já está fazendo informalmente aqui para os nossos colegas de profissão que chamam a gente, para os grupos de estudo. Por que a gente não começa a entregar isso de forma mais sistemática, didática e atinge um número muito maior de pessoas, né? Foi essa a nossa ideia. Falando assim, se a gente vai conseguir atingir um certo número de pessoas sendo um bom personal trainer, vai conseguir ter uma carreira muito bem sucedida, vai ser muito feliz na profissão, mas se a gente conseguir compartilhar, a gente já fez o caminho mais difícil, que era desvendar toda a ciência para chegar até aqui. Então, se a gente conseguir passar para mais pessoas, vai ser muito mais bem utilizado esse conteúdo que a gente aprendeu, né? Que a gente desenvolveu junto. Então, foi aí que a gente chegou com as nossas capacitações, que hoje a gente já tem orgulho de dizer que só em cursos pagos aqui da Sítios a gente já tem mais de 3.324 alunos matriculados, espalhados pelo Brasil e pelo mundo aí. E sempre quando eu falo isso, a maior gratidão que eu sinto não é só de ter esses alunos utilizando as metodologias de treinamento que a gente implementa e que a gente valida na prática e que estão tendo resultados, mas é ver comentários como esse aqui, ó. Fazem toda a diferença para quem acabou de sair da faculdade, pois muita coisa a gente acaba vendo só o básico. Na minha carreira profissional eu fiz alguns cursos, mas o melhor investimento que eu fiz até hoje foi esse curso da Sítios. Comecei do zero, aprendi a fazer, já tenho alguns alunos. Eles sempre mostrarem estudos científicos a respeito do que eles falam, eles nunca deixam em vão. Apesar de ser um estudo em cima de estudos científicos, que é bem difícil você estudar sozinho, eles passam de uma forma bem simples e limpa para você. E o meu entendimento e até para prescrever exercícios para mim mesmo tem sido mais eficiente. O que me chamou a atenção foi uma linguagem simples, objetivas. Confesso que fiquei surpreso aí pela qualidade do curso. Renato, Vitor, os caras manjam muito, conteúdo extremamente atualizado, com pesquisas, com base científica. Eu acho sensacional ouvir a história desses alunos, porque sempre quando a gente fala em termos desses objetivos que são atingidos na carreira, eu falo assim, se você conseguiu fazer o seu aluno emagrecer, se você conseguiu aplicar isso e ter resultado, a minha missão aqui na Sítios está completa, porque quando a gente criou a Sítios, a nossa missão era transformar o personal trainer médio em uma máquina de gerar resultado.
personal trainer médio, porque eu considero que ninguém chega até a sítios se for um personal abaixo da média, porque os profissionais abaixo da média, eles nem estão procurando capacitação, eles nem estariam aqui assistindo esse congresso como você. Então é por isso que a gente conclui a nossa missão. Se você participa desse congresso, você aprende tudo que a gente tem para ensinar e chega no final e você faz parte da família Sítios, tá bom? E por que a gente faz esse congresso de graça? Porque principalmente quando a gente pergunta para os profissionais e estudantes aqui na Sítios, por que eles não estão se capacitando? 78% diz que eles não têm dinheiro para se capacitar e 57% diz também que não tem tempo para se capacitar. E tem uns aí que falam que não tem dinheiro nem tempo. E aí eu já faço até chamo a atenção de vocês para o seguinte, que eu acho que isso é uma questão que eu posso passar de experiência própria, né? Porque eu fui um cara que eu me capacito até hoje na área do treinamento físico, faço cursos até hoje, hoje em dia faço muito cursos lá nos Estados Unidos, né, cursos online lá nos Estados Unidos, mas basicamente desde que eu era um aluno de educação física, eu me capacito, eu faço cursos e congressos e tudo mais. E aí, eu sempre tive em mente isso aqui, ó, que gastar dinheiro com capacitação é diferente de investir dinheiro com capacitação. E a diferença está ali. Quem gasta dinheiro com capacitação se inscreve num curso, não aprende nada de novo ou nem faz as aulas do curso, né? Tem muita gente que vai se inscrever nesse congresso e não vai nem fazer as aulas, tá? E aí no final o dinheiro não retorna, por exemplo. E tem gente que investe dinheiro em capacitação e presta atenção nessa palavra, investir dinheiro, se inscreve num curso, aprende uma coisa nova e consegue conquistar um aluno. E esse dinheiro depois retorna para ele. Então, além do conhecimento que ele vai gerar nessa capacitação que ele fez, ele consegue retornar o investimento que ele fez. Isso é o ciclo de capacitação que a gente fala. Que aí você, por exemplo, se matricula num curso de R$1.000, que muita gente vai falar que é caro, ou muita gente vai falar que é barato, depende da tua situação financeira, mas aí se você aprendeu algo que poucos profissionais vão saber ali, você é contratado por um aluno que te paga, sei lá, R$500 por mês. Eu sei que em algumas cidades isso vai ser menos, em outras cidades isso vai ser mais, mas independente disso, um aluno que te contrata e fica com você depois de 6 meses, você já retornou o seu investimento. E é isso que a gente mais preza aqui na Sítios. Então, não tem mais desculpa, porque esse congresso é gratuito para vocês, mas lembre-se disso, né, que o investimento que vocês fazem na carreira de vocês pode gerar um retorno muito grande, né? E eu não falo nem isso porque a gente aqui na Sítios tem nossos cursos pagos, não, cara, porque vocês nem precisam fazer os cursos pagos da Sítios se vocês não quiserem. Mas basicamente, quando você tem mais conhecimento, mais oportunidades, mais alunos, maior a sua remuneração, maior o seu reconhecimento e maior a sua autoridade. Então, tudo isso vai gerar uma carreira mais próspera e mais feliz para vocês. Porque quando você não tem conhecimento da área, você fica frustrado, você fica feliz e você vê outros profissionais que às vezes são piores que você, sendo bem-sucedidos na profissão e ganhando até mais do que você. Então, isso que a gente tem que inverter esse quadro, tá bom? E vamos falar agora então de emagrecimento em si. Vamos começar a entrar num conteúdo mais técnico, científico aqui, tá bom? Que isso, para mim, até agora, é um conteúdo já rico que eu passei para vocês aqui. Essas reflexões que eu sempre faço com vocês, elas não estão mostrando estudos científicos ainda, mas isso já expande o teu horizonte, já te deixa muito mais apto para trabalhar como personal trainer. E agora vamos entrar ali dentro da ciência do treinamento para emagrecimento. Como que funciona o emagrecimento? E eu sempre, para explicar isso, eu ensino o modelo matemático e explico porque tem muita gente que não confia nele ainda. Existe o conceito matemático do emagrecimento, que é relacionado ao balanço calórico, tá? Alguns de vocês já ouviram falar do balanço calórico, outros não, mas eu vou explicar aqui agora. Não é um conceito simples do balanço calórico, é o conceito avançado do balanço calórico. É aquele conceito que vai muito além da conta matemática, tá bom? Então preste atenção para você entender tudo direitinho. Basicamente, se a gente utilizasse as leis da termodinâmica do corpo físico, a gente vai saber que para um aluno emagrecer, ele precisa desequilibrar, na verdade, essa balança aqui, que é entre calorias ingeridas e calorias gastas. Então, a gente tem as calorias que são gastas, que geralmente são calculadas pelo metabolismo basal, que é a energia gasta só para estar vivo, só para o teu metabolismo estar funcionando. A gente tem a energia gasta sobre atividade física, que são as atividades que a gente faz no dia a dia, como por exemplo lavar uma louça, ir a pé até o trabalho, ir a pé até o carro, que seja, tudo isso é considerado atividade física.
e tem o efeito térmico nos alimentos, sendo que metabolismo basal é considerado 60% a 70% do seu gasto energético, atividade física de 15% a 30% e o efeito térmico dos alimentos, que é a energia gasta para você digerir os alimentos, é de 10% a 15%. E para contrabalancear a nossa balança aqui, a gente tem os macronutrientes, que são as calorias que são ingeridas na alimentação, que são proteínas, gorduras e carboidratos. Então, quando você pesa demais o lado das calorias ingeridas, ou seja, você come muito mais calorias do que você está gastando, você gera o aumento de peso. Até aí é um conceito básico, tá? Mas que faz todo sentido. Fisiologicamente tem muita comprovação que mostra que é mais ou menos assim. Mas é importante, já vou salientar, não é só isso, tá bom? Tem muito mais outras coisas que vão além do balanço energético, mas isso aqui é uma das partes fundamentais. Sendo que você, desequilibrando para o outro lado, ou seja, você gastando mais calorias do que você ingerindo, você consegue gerar o emagrecimento. Beleza? E aí, vamos começar a melhorar esse modelo aqui, quando a gente inclui o exercício físico no modelo do balanço energético. O que acontece? Quando a gente inclui o exercício físico, a gente inclui calorias gastas com o nosso exercício físico. E isso faz com que essa balança tenha uma tendência a desequilibrar para as calorias gastas. Ou seja, se a gente parasse para analisar só do ponto de vista matemático do exercício, naturalmente ele vai providenciar calorias a mais para você gastar e que vai desequilibrar ali em relação às calorias ingeridas. Só que vocês vão aprender ao longo desse congresso que quando a gente tem uma intervenção de emagrecimento, é muito comum de que o profissional prescreva o treino direitinho, faça tudo certinho e o aluno comece a praticar. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai entrar naquela ideia de que eu estou fazendo exercício físico, então eu posso compensar na alimentação. Então, esse é um dos principais erros que as pessoas acham atualmente, que o exercício físico não contribui no emagrecimento, porque a maioria das pessoas desavisadas, elas entram numa intervenção de exercício físico e acabam compensando na alimentação de maneira irracional, porque elas superestimam o gasto energético do exercício e subestimam o consumo calórico da alimentação. Só que, basicamente, se você pensar assim, é um modelo muito simplista. E vocês vão aprender, inclusive, como que vocês fazem para contrabalancear esse efeito que as pessoas têm de supercompensação na alimentação. Mas, basicamente, vai muito além das calorias gastas no exercício, tá? Porque o exercício, se bem estruturado, por exemplo, ele vai levar um aumento do seu metabolismo basal. Como assim, Renato? Como que funciona isso? Basicamente, quando você se exercita, né? Quando você faz o seu exercício físico, você faz musculação, por exemplo, e aumenta a sua massa muscular, você naturalmente já está aumentando o seu metabolismo, porque o músculo é um tecido ativo do nosso corpo. Só que fora isso, para pensar que o gasto energético do exercício físico não é só no exercício físico. Aí você às vezes não vai nem considerar isso metabolismo basal, tem gente que não considera, mas fora da sessão de treinamento também tem um gasto energético que você tem pós, que é o famoso EPOC, que também contribui. A gente sabe que não é aquela contribuição máxima para o emagrecimento, mas também vai contribuir. Mas basicamente, o exercício físico vai muito além de só gastar mais calorias, entendeu? Então você vai precisar dele, até por outros fatores que eu vou explicar para vocês posteriormente nessa aula. E olha só que interessante também, nesse estudo aqui do Campbell, onde as pessoas consumiram uma dieta de alta proteína comparada com uma dieta de baixa proteína, mostrou que mesmo a pessoa consumindo mais calorias, ela conseguiu emagrecer mais. E por que isso acontece se o modelo matemático é tão simples de entender? Porque quando você consome proteínas, por exemplo, você aumenta o efeito térmico dos alimentos. Então, basicamente, as proteínas geram um gasto energético maior do que carboidratos e gorduras na hora de serem digeridos. Então, por isso você desequilibra também essas calorias gastas. Então, existem vários fatores energéticos que vão contribuir para o emagrecimento, né? Que a gente vê o caso das proteínas, o caso do exercício físico, mas também existem os fatores não energéticos. Porque o errado, sabe o que é? Tem dois grandes erros na hora que a gente avalia um modelo matemático. O primeiro erro é parar ali e só considerar os fatores energéticos, tá? Só considerar os fatores matemáticos. O segundo erro é não considerar os fatores matemáticos e só considerarem os fatores não energéticos, que são os que eu vou explicar para você aqui agora. É necessário que você entenda os dois conceitos, tanto os energéticos quanto os não energéticos, que são os seguintes.
Basicamente, existem formas que o seu corpo tem mais dificuldade de emagrecer e tem formas de ficar com mais facilidade de emagrecer. É como se você pegasse ali o eixo dessa balança e modificasse para onde ela vai. Se ela for para um lado, fica mais fácil, se for para o outro, fica mais difícil. E aí o que acontece? Quais são esses fatores? Por exemplo, a regulação hormonal do corpo do seu aluno, a alimentação prejudicial, uma alimentação saudável. Por exemplo, a alimentação prejudicial é uma alimentação que inflama o nosso aluno, que não dá disposição física para o nosso aluno. Até a questão genética tem que ser incluída e avaliada aqui. E também o estilo de vida, o prazer no estilo de vida que você vai ter aderindo àquela nova intervenção de emagrecimento. Então tudo isso que eu estou falando aqui, quando você faz uma regulação positiva desses fatores não energéticos, todo o processo matemático vai ficar mais facilitado. Então a pessoa, por exemplo, vai ter mais disposição física, então ela vai naturalmente aumentar o nível de atividade física dela, vai aumentar o rendimento no exercício físico, ela vai se alimentar melhor. Tudo isso são fatores que vão contribuir muito para aquela questão matemática que a gente explicou anteriormente. Vai facilitar o emagrecimento. Agora, se o aluno não está conseguindo fazer isso, ele está com um balanço hormonal desregulado, ou seja, os níveis de leptina, que são os hormônios da saciedade, eles estão desregulados, então a pessoa acaba comendo mais do que ela deveria, ou o nível de grelina muito acentuado, e aí você acaba tendo mais apetite do que deveria, do que você precisa para sua energia. Então, isso acaba gerando toda uma forma de você pensar nessa parte matemática que é influenciada diretamente por esses modelos não energéticos, tá? Então o que eu trago aqui para vocês é uma abordagem mais avançada, que significa que assim, a gente vai considerar um modelo matemático, porque ele é importante na hora da prescrição, mas não só o modelo matemático, porque a gente vai prescrever o treino com base em ter resultados que o aluno precisa. Então, quando a gente fala de musculação, por exemplo, não é só para gastar mais energia para o emagrecimento. É que na musculação, o teu aluno vai ganhar massa muscular, vai ter mais resultados estéticos, vai ter mais resultados de saúde, porque ele está fazendo um aumento de massa muscular. Então, não necessariamente é só a perda de gordura em si que está dentro do processo de emagrecimento. Tenha em mente isso, tá bom? E eu queria fazer uma pergunta honesta aqui para vocês. Aqui a gente está todo mundo entre profissionais e estudantes, então você pode ser 100% honesto. Você hoje se sente 100% seguro para prescrever os treinos de emagrecimento? Você se sente hoje que você, a hora que pega uma planilha em branco, você consegue prescrever o melhor treino possível para o seu aluno? Deixa aí nos comentários e diga quais são as suas dificuldades, caso você tenha. E vamos explicar agora os fundamentos práticos da prescrição de treinos de emagrecimento. Tá bom? Vamos entrar nessa parte da aula. Eu separei aqui os 4 fundamentos práticos da prescrição de treinos de emagrecimento que devem ser seguidos em qualquer metodologia. Para a intervenção ter sucesso no emagrecimento, você precisa seguir esses fundamentos. Não tem como fugir desses fundamentos. Vamos explicar a eles quais são então. Primeira coisa, primeiro fundamento, aderência máxima ao treino. Então não adianta de nada você prescrever tudo bonitinho, esse é o nosso modelo didático de priorização do treinamento. Então você vai prescrever um bom volume de treino, uma boa intensidade, uma boa frequência, você vai fazer uma boa progressão, você vai fazer uma boa seleção dos exercícios que você vai utilizar, você vai respeitar o descanso, vai otimizar o descanso do seu aluno, você vai utilizar tipos de contração diferentes, uma cadência diferente e vai priorizar tudo isso, beleza. Mas o seu aluno vai lá e não executa o treinamento. Já era, toda essa periodização, todo esse planejamento que você fez não vai ter resultado. E a aderência do treinamento, ela começa lá na avaliação, onde você identifica os fatores do seu aluno que vão gerar mais aderência àquela intervenção. E tem muita gente que acha que aderência é só falar assim para o aluno, vai lá e faz o treino, tem que fazer o treino, tem que ter consistência. Vai muito além disso. Eu vou apresentar para vocês aqui o modelo que a gente utiliza na CITIOS, que é o modelo PRF de aderência, que é você ter uma noção de flexibilidade, prazer e realidade. Como que você avalia e constrói treinos baseados nesses 3 modelos aqui, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, você vai conhecer o seu aluno, tá? Eu quero que você faça uma avaliação profunda do seu aluno. Ao longo desse congresso eu vou explicar mais sobre avaliação também, para que a gente consiga ter aqui um senso comum do que é uma boa avaliação do aluno, mas eu vou pular essa etapa só por motivos didáticos, para te explicar de aderência. Mas partindo do pressuposto que você fez uma avaliação completa, e só um parênteses aqui, uma avaliação completa, ela não é a quantidade de medidas e aferir
o seu aluno que você vai ter aí, mas sim uma conversa que você tem com o aluno mais aprofundada, uma análise qualitativa do seu aluno, e isso sim vai te dar recursos para você prescrever o treino, você vai para o próximo passo, que é o que o meu aluno gosta, o que gera motivação no meu aluno na prática do exercício, o que eu posso envolver no exercício físico que vai gerar motivação e prazer no meu aluno. Porque cientificamente esse estudo que mostrou que quem faz um treinamento por prazer, comparado com alguém que faz um treinamento só por estética, ou seja, aquele que fala assim, pô, eu gosto de ir na academia, comparado com aquele que fala, ah, não, eu faço porque eu sou obrigado. Esse aluno que gosta, ele vai ter muito mais sucesso na intervenção, vai ter muito mais aderência àquela intervenção. Então, buscar o prazer na prática é fundamental. Então, tem muita gente que gosta de bater no peito e falar assim, meu treino é pesado, eu deixo o aluno todo dolorido, faço ele encher ele de dor tardia. Beleza, cara, mas será que o teu aluno está associando o teu treino como algo bom ou algo ruim? Porque às vezes tem aluno que realmente gosta disso, gosta de que pegue pesado com ele, gosta de suar, gosta de chegar e ficar dolorido nos dias seguintes, mas tem aluno que não. E se você aplicar isso nos alunos que não, por mais que você ache que você está fazendo um bem para ele, porque você está gerando adaptações musculares, adaptações no corpo dele, você está fazendo ele associar algo negativo, algo que não gera prazer para ele. Então, fica ligado para entender isso no seu aluno. Depois, você vai adequar a realidade do seu aluno. Qual que é a capacidade dele? Qual que é a rotina desse aluno? Como que ele faz no dia a dia dele ali, que horas que ele treina. Pô, ele vai treinar num horário de pico da academia, então vamos prescrever treinos mais simples que ele não vai precisar ficar rodopiando lá na academia, revezando aparelho. Então tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento também. Vai treinar em casa? Então como é que eu faço uma rotina simples para ele fazer a princípio em casa, para ele aprender a se movimentar? Ele nunca treinou em casa, tem que aprender agora. Então tudo isso é dentro da realidade. E lembre-se sempre, o bom não é inimigo do ótimo, tá bom? O bom, ele pode, muitas das vezes, ser melhor do que o ótimo. Em qual sentido que você está falando, Renato? Porque às vezes o ótimo é aquela prescrição personalizada, específica, aquela estratégia perfeita de treinamento. Se ela existir, seria a estratégia perfeita de treinamento. Só que se o aluno não está executando, porque não faz parte da realidade dele, fazer 6 treinos na semana, por exemplo, às vezes seria perfeito o aluno fazer 6 treinos na semana. Mas se ele não está disposto, se isso não faz parte da realidade dele, não vai ser bom para ele. Não vai funcionar para ele, não adianta ser ótimo. Então, às vezes, o bom é ele fazer 3 vezes na semana. Tem muito aluno que eu já atendi 1 vez por semana. Ah, aquilo lá era ideal? Não era ideal, cara. O ideal seria ele fazer 3, 4, 5, quem sabe até 6 treinos na semana, mas eu fazia 1 porque aquilo pelo menos era bom para ele. Pelo menos ajudava ele de certas formas, ajudava ele a desenvolver de certas formas. Então, tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento também. E quando a gente avalia cientificamente os fatores que geram mais aderência, tem 3 que destacam muito. O exercício físico ser supervisionado, mesmo que não seja ali presencialmente, mas de maneira online, ser supervisionado é um fator que gera aderência, porque ele tem que marcar contigo, ele tem que estar junto contigo, ele tem que te prestar contas, tudo isso ajuda. O maior nível de saúde, ou seja, pessoas que começam a ficar mais saudáveis com a prática de exercício, elas tendem a aderir melhor, porque a pessoa que está sentindo dor, a pessoa que é obesa, tem dificuldade de se locomover, tudo isso afeta a aderência ao treinamento. E a maior capacidade física também. Pessoas que se performam bem acabam querendo treinar mais. E o último fator do PRF é a flexibilidade, que você sempre vai adaptar o treino quando necessário. Ou seja, hoje o tempo dele está mais curto, você adapta para um treino mais curto. Hoje ele está indisposto, você separa aqueles exercícios que você sabe que vai exigir muito dele. Pô, hoje ele está afim de correr na esteira, então vamos prescrever um treino de esteira para ele. Você tem que ter flexibilidade, não porque o aluno vai escolher o treino dele, né? Isso já passa do ponto, isso já é errado. Mas, de certa forma, você tem que ter flexibilidade para saber que naquele dia talvez você tenha que tomar estratégias diferentes. E tá tudo bem. Nenhum plano resiste ao campo de batalha. O campo de batalha, que é o teu dia a dia, é quando tu chegar lá na segunda-feira e for atender os seus alunos, é lá que a gente vai comprovar que isso tudo que a gente está falando aqui está fazendo sentido. Então, a flexibilidade na tua metodologia serve para isso, tá bom? Mas flexibilidade não é faça o que eu quiser, chegar lá e ver o aparelho que está livre, eu vou lá e faço ele, entendeu? Então, esse é o modelo PRF e ele pode ser resumido de uma frase bem simples, assim, ó. Monte um treino que o seu aluno goste, desenvolvido para a sua realidade e adaptado sempre que necessário, tá? Então, isso é o modelo PRF, é uma forma que você tem de gerar mais aderência ao treinamento.
O fundamento 2 da nossa prescrição de treino de emagrecimento é a prioridade na musculação. E eu gosto de explicar a prioridade na musculação dando inicialmente um exemplo do aluno 100% dedicado para o aluno 0% dedicado. O que significa isso? O aluno 0% dedicado é aquele que é alimentação totalmente incorreta, é aquele que assim, não adianta o que você faça, ele não vai fazer aquilo que você prescreve, nem como nutricionista, nem como personal trainer. Ele não vai seguir, ele é 0% dedicado, ele não vai se dedicar a modificar nada na vida dele. E o aluno 100% dedicado é aquele que vai seguir 100% da alimentação e 100% do treinamento que está prescrito lá, tá? Óbvio, esses dois cenários são os extremos, os seus alunos eles vão estar mais perto de um ou do outro lado. Só que isso é só para você entender o que vai acontecer. Se você focar só em treinamento aeróbio para o aluno 0% dedicado, o que acontece? O aluno 0% dedicado, você vai falar para ele assim, ó, faz aí o treinamento aeróbico que eu estou prescrevendo para você. Ele vai fazer de vez em quando, tá bom? E aí o que vai acontecer? Se a alimentação dele está totalmente incorreta e ele também não está nem treinando direito, ele está fazendo uns treininhos de vez em quando, ele faz um pouquinho ali, faz meia boca assim esse treino, ele vai estar engordando naturalmente, porque a alimentação dele está incorreta e isso vai fazer ele engordar, só que ele vai acabar perdendo massa muscular também, e ele vai ter uma melhora de saúde, porque querendo ou não, se você melhora a capacidade cardiorrespiratória do seu aluno, você melhora a saúde dele. Só que em compensação ele vai estar ganhando gordura e perdendo massa muscular, o que afeta muito a saúde dele também. Se você focar em musculação, o que vai acontecer? Você vai também ganhar mais gordura corporal, não vai fugir disso, porque o cara que não está controlando nada da alimentação e tem a alimentação completamente errada, tem alunos que você até consegue atender que ele não tem uma alimentação de nutricionista, mas a alimentação deles não é tão ruim, tá? Então não é esse caso do aluno 0% dedicado, estou falando aqui do aluno que realmente a alimentação dele é feita para engordar, vamos dizer assim. Só que esse aluno ele vai conseguir ganhar massa muscular. E aí eu considero que ele ganhando massa muscular, o metabolismo dele acelera mais, talvez o processo de ganho de peso dele seja desacelerado também. E também ele tem uma melhora da saúde do ponto de vista que, tendo massa muscular, pelo menos o corpo dele vai ficar mais saudável. É óbvio que o cenário perfeito seria ele perder essa gordura e não aumentar a gordura como está acontecendo. Mas pelo menos você vai ter uns benefícios a mais. É basicamente esse exemplo que eu gosto de dar. E assim, o exemplo do aluno perfeito, o que vai acontecer com ele no foco no aeróbio? Você também vai ter uma perda de gordura, só que você acaba perdendo também massa muscular. Aquele aluno que é muito dedicado só no aeróbio, ele acaba perdendo massa muscular com a prática do aeróbio. Não que o aeróbio vai fazer você perder massa muscular. Eu nem gosto de dizer isso logo nessa fase inicial da nossa explicação, porque muita gente já atribui isso. Fazer aeróbio já perdi minha massa, mas não é isso. Eu estou falando de fazer treinos longos demais, com muita frequência, ou seja, treinos de 60 minutos, 5 vezes na semana. Isso começa a impactar a massa muscular. E principalmente nesse caso aqui do aluno, porque ele está numa alimentação para emagrecimento. Se ele está numa alimentação para emagrecimento, ele naturalmente vai perder massa muscular, fazendo aeróbio ou musculação ou não fazendo nada. Só que quando você faz uma musculação, principalmente para um sedentário, você pode reverter esse caso. Você pode ganhar massa muscular nessa fase, principalmente se ele for iniciante. Mas na pior das hipóteses, você vai manter a massa muscular desse aluno, o que é importantíssimo. Ou seja, o resumo dessas 4 situações aqui que eu trouxe para vocês, que é foco em aeróbio ou em musculação para o aluno 0% dedicado ou 100% dedicado, mostra que quando você foca em musculação, você tem os melhores benefícios. E em resumo, é isso aqui que vocês podem ver, ó. Quando a gente tem ali a musculação envolvida, você sempre vai ter um benefício para a massa muscular. Percebe ali as 4 primeiras linhas, todos eles ali, você vai ter uma melhora de saúde, você vai ter uma melhora de condicionamento e uma melhora da massa muscular. Agora, quando você não inclui a musculação, que são os casos lá de baixo, você vai perder a massa muscular. Seja você fazendo dieta aeróbio, ou só dieta ou só aeróbio, independente do caso, você acaba tendo uma perda de massa muscular, o que é muito ruim no longo prazo. Porque tem gente que, se perder massa muscular, talvez nunca nem consiga ganhar massa muscular de novo, dependendo da idade, dependendo do nível de treinamento. Então, tem alguns casos graves que você não pode perder massa muscular de jeito nenhum. É óbvio, uma pessoa mais jovem, uma pessoa até os 60 anos, 70, tem comprovação de que eles conseguem ganhar sim, tá bom? Não precisa ficar preocupado com isso.
mas o mais jovem tem mais facilidade de ganhar massa muscular. As pessoas mais idosas têm mais dificuldade. Então, para um idoso perder massa muscular, às vezes é algo que impacta bastante ele. Então, tem que ficar ligado nisso. Então, basicamente, vocês vão seguir esse modelo aqui, ó. Um foco primário na musculação, mas nunca vão abandonar a parte aeróbica, vocês vão sempre manter. Porque voltando aqui, né, o melhor cenário possível é quando você inclui os dois. Você faz a musculação, faz o cardio e faz a dieta também. E aí você vai ter o foco primário na musculação, foco secundário na parte cardio, para você aumentar a sua massa muscular, para você otimizar a queima de gordura e a capacidade cardiorrespiratória, e o ganho de massa muscular naturalmente vai influenciar na queima de gordura também, e no final das contas você atinge todos os objetivos. Então, se o aluno quer um ganho estético, você ganha massa muscular com ele, você otimiza a queima de gordura dele, ele fica feliz. O aluno quer saúde, você gera massa muscular para ele, você gera perda de gordura e ele fica mais feliz. E a mesma coisa para performance e para a qualidade de vida. Então a gente fala que para a intervenção ser bem sucedida no emagrecimento, você tem que ter o ganho de massa muscular ou o estímulo do ganho de massa muscular. Faz parte da nossa tríade, né? E o que significa priorizar a musculação? A gente vai explicar para vocês ao longo desse congresso aqui, que é basicamente uma série de decisões que você tem que tomar, de qual sessão que você vai fazer, qual que você vai colocar, se você vai fazer 2 sessões de musculação e uma de cardio, tudo isso é uma série de perguntas. Não vou explicar isso aqui agora, porque isso vai entrar mais numa parte posterior aqui do nosso congresso, mas fica tranquilo, acompanha as aulas que eu vou explicar exatamente assim. Pô, meu aluno tem 4 dias na semana para treinar e 40 minutos. O que eu faço com ele? Tá? É exatamente essa pergunta que esse modelo responde. Independente do número de dias que o seu aluno vai treinar e o tempo que ele tem para cada sessão. A gente vai explicar qual é o tipo de decisão que você tem que tomar, tá bom? Vamos para o fundamento 3 aqui agora. Fundamento 3 é o fundamento da sobrecarga progressiva. A sobrecarga progressiva não significa necessariamente que você precisa colocar mais carga. E esse conceito nasceu lá daqueles estudos históricos da periodização, onde o Milo de Croton, né, que diz essa lenda, né, que ele começou a querer modificar o físico dele, né, aprimorar o físico dele, ele começou a levantar um bezerro todos os dias. Então ele fazia um treino lá levantando um bezerro. Só que aquele bezerro ele começou a crescer, e conforme ele ia crescendo, ele ficava mais pesado, e nisso o Milo, que estava fazendo aquele treinamento com o bezerro, ele estava tendo que carregar mais peso progressivamente. E isso fez com que ele melhorasse muito mais do que se ele carregasse só um bezerro com o mesmo peso. Então nasceu-se aí o conceito de periodização do treinamento, nasceu-se aí o conceito de sobrecarga progressiva. E ele é um conceito que muito profissional erra, e muito aluno, de certa forma, também, que estabelece ali algumas cargas de treino e nunca evolui, nunca estima para saber se está evoluindo, nunca estima para saber se está na hora de evoluir. Então tudo isso você tem que ter bem estabelecido justamente para você ter controle da sua sobrecarga. E aqui é um exemplo científico de um treino HIIT, por exemplo, de emagrecimento, que não teve um volume de treino adequado, não teve uma progressão sendo feita ao longo das semanas e não houve melhora na perda de peso. Por quê? No final das contas, se você não tem ali, a pessoa começa a fazer um treino HIIT que seja, e aí no final das contas, se ela não aprimorou a intensidade, não aprimorou o volume de treino, não progrediu nessas variáveis, ele não vai conseguir ter resultado. E para progredir as cargas de treinamento em si, a sobrecarga de treinamento, que é o termo correto, você não precisa necessariamente aumentar o peso que você utiliza. Você pode utilizar técnicas como essa aqui, aumentar a amplitude, número de repetições, número de séries, a frequência, o número de dias que você treina, o intervalo de descanso, você reduzindo, você aumenta a sobrecarga, o tempo sob tensão, ou seja, a velocidade da execução. Se você reduz a velocidade, você aumenta a sobrecarga naquela musculatura. Utilizar técnicas como hash pause, drop set, utilizar as repetições forçadas, ou seja, já chegou na falha muscular concêntrica, faz repetições mais curtas ali para tentar conseguir fazer mais algumas. Repetições negativas, ou seja, com cadência menor na parte excêntrica do movimento. Isometria também. Tudo isso são técnicas que você aumenta a sobrecarga na musculatura sem você precisar modificar nada na carga. Qualquer exercício que você prescreve para o seu aluno hoje, você consegue utilizar esse conceito aqui para que ele gere mais sobrecarga sem precisar modificar. Então, por exemplo,
para os alunos que treinam em casa sem utilizar aparelhos, isso aqui ajuda demais eles. Isso aqui faz com que eles façam treinos muito melhores, tá? E o fundamento 4 é para você não se apegar aos métodos. O que eu considero isso? Como que surgiu essa ideia? Que a gente percebeu que na educação física tem uma tendência muito grande das pessoas se apegarem aos métodos, dos profissionais se apegarem aos métodos. O que significa isso? Tem muita gente que se apega ao HIIT, se apega ao CIT, ao CrossFit, tudo isso são métodos de treinamento. E não tem nada de errado com esses métodos de treinamento, tá? Eu sou 100% a favor desses métodos de treinamento. Só que eu sou contra você se apegar a eles e achar que é só aquele caminho que você tem para seguir com o seu aluno. Porque na hora de fazer uma prescrição de treino efetiva, você vai precisar fazer o quê? Personalizar. Para personalizar um treinamento, você precisa utilizar métodos específicos para aquela pessoa. Tem gente que vai fazer, que treina em musculação e aí vai para o CrossFit e sente muito melhora nos resultados, mas tem gente que não, tem gente que simplesmente acha que aquele tipo de exercício não é para ele, e tá tudo bem, não é todo mundo, você não precisa obrigar todo mundo a gostar daquele método que você gosta. O mais importante, se você quer ser efetivo em 100% dos casos que chegam na sua mão de emagrecimento, você tem que se desapegar aos métodos, porque o HIIT vai ser bom para uns, só que o aeróbio contínuo vai ser melhor para outros. Então você se desapega dos métodos e começa a montar a estratégia, que é o conceito de personalização máxima para aquele aluno, onde você vai criar um método, entre aspas, para cada indivíduo. Quer ver uma criação de método? Eu já atendi um aluno uma vez que estava querendo emagrecer, e ele veio de um CrossFit, ele estava treinando em CrossFit, ele gostava muito dos exercícios de CrossFit, mas ele falou assim, cara, agora eu preciso secar, ele usou esse termo, obviamente, né, porque era um aluno meu, e aí ele virou e falou assim, eu preciso secar agora para o verão, o que eu faço, cara? Prescreve um treino para mim, monta uma estratégia, beleza. Aí eu comecei o atendimento dele e a estratégia foi o quê? Eu peguei aquilo do CrossFit que ele mais gostava, que eram os levantamentos complexos, e incorporei num treinamento de musculação. Então ele continuou fazendo a parte que ele mais gostava do CrossFit, parou de fazer a parte que ele não gostava no CrossFit e começou a incluir outras coisas que vão otimizar o emagrecimento dele. Então basicamente, olha só o que acontece. Eu consegui montar um método, entre aspas, tá? Eu não estou dizendo que eu sou criador do método inovador, eu só estou querendo dizer que eu montei um método específico para aquele aluno. E isso que você tem que fazer, sempre adequado para cada indivíduo, tá bom? Bom, e aí você já deve estar se perguntando, beleza, Renato, mas estratégia, você está falando de estratégia aí desde o início da aula, o que significa essa estratégia, como é que você faz, tá bom? Então vamos começar a introduzir esse conceito de estratégia de treinamento. Como que é o início, tá? Lembrando, no domingo a gente vai ter uma aula prática desse conceito aqui, onde eu vou explicar ali diretamente, mas o início dessa estratégia na prática é isso aqui. Primeira coisa, você tem que pensar que o seu aluno tem que ir do ponto A ao ponto B. Eu sei que parece óbvio, mas é você ver isso de uma maneira mais técnica. O que significa isso? O seu aluno no ponto A é a avaliação completa dele hoje, você identificar cada fator dele ali, cada forma que ele tem, cada dificuldade, cada necessidade, cada prazer que ele tem ali na prática, tudo isso, tá? A avaliação completa. E o ponto B é o corpo que ele deseja, o objetivo de corpo dele, tá? Pode ser que ele nem seja um corpo estético, pode ser que ele esteja querendo um emagrecimento só por questões de saúde, mas ele tem um objetivo de corpo, é um corpo saudável, esse é o objetivo dele. Mas independente disso, você pode estimar a percentual de gordura, você pode estimar o peso que ela precisa para chegar até lá. E como é que você vai fazer então? Aí vamos supor, eu estou pegando aqui, e depois você vai dividir em fases, tá? Que é o que eu coloquei ali embaixo. Você vai pegar cada fase do treinamento até chegar lá. Eu peguei um exemplo aqui, por exemplo, de um homem de 80 quilos e 25% de gordura que tem o objetivo de chegar a 12% de gordura. Como que funcionou aqui para eu fazer todo esse planejamento dele? Primeiro, você quer saber quanto tempo que vai demorar para chegar até esse corpo, né? Então, vamos supor que esse homem aqui está sedentário, você faz as contas, né, de estimativas, tudo direitinho, como por exemplo aqui, ó, vou mostrar os números para vocês, que a quantidade de gordura corporal que ele tem com 80 quilos, que é 20 quilos, né, ele tem 25% de gordura, ele tem 20 quilos de gordura. A massa magra dele é 60 quilos, e aí você faz um cálculo para saber o peso de gordura
a ser perdido para atingir 12%, então tem que perder 11,82 kg de gordura para conseguir atingir os 12% de gordura corporal e ter o abdômen lá definido que ele queria. Né? Homem, mais ou menos, dependendo do caso, dependendo da quantidade de massa muscular, ele vai atingir o abdômen definido com 12%, 10%, alguns só com 8%, mas vai depender muito da massa muscular do abdômen dele. Mas, dando esse exemplo aqui, tá bom? Você vai estabelecer a taxa de perda de peso, você não quer nada muito além do que 1 kg por semana, porque pode prejudicar muito o seu aluno de certa forma, em termos de perda de massa muscular, em termos de impacto no corpo dele em si. 1 kg por semana é considerado uma métrica legal, uma métrica adequada, tá? De perda de gordura. E você, em alguns casos, vai demorar mais, dependendo de como que o seu aluno está, alguns vai demorar menos, mas 1 kg por semana é uma taxa, uma perda adequada. Então você percebe que o tempo estimado para você perder esses 11,82 quilos são 12 semanas. Então você já tem um planejamento ali de 12 semanas que você vai fazer para conseguir que ele atinja os 12% de gordura. E aí você deve estar se perguntando, pô, Renato, mas como é que eu faço para fazer esses cálculos todos? Cara, eu mesmo não faço esses cálculos à mão, tá? Eu já tenho uma planilha que faz esses cálculos para mim e eu na aula 5 vou mostrar como que você consegue pegar essa planilha também, tá? Não quero mostrar muito ela aqui agora porque eu tenho que explicar como que funcionam os cálculos, tudo que você tem que fazer para conseguir, da onde está saindo o fundamento científico desses cálculos, e aí na aula 5 eu vou explicar isso para vocês. Mas no nosso estudo de caso aqui, 25% de gordura para os 12%, a gente tem a nossa primeira fase, que vai ser adaptação, fortalecimento e preparação, principalmente se ele for um indivíduo sedentário. A gente não vai chegar lá já otimizando a queima de gordura de uma forma totalmente intensa, de uma forma totalmente, vamos dizer assim, volumosa, né? A gente vai começar ali fazendo a adaptação dele, fortalecimento e preparando ele para as próximas fases que vão vir aí. E aí a gente usa o nosso modelo que eu já mostrei para vocês e na próxima aula, inclusive, vocês vão aprender tudo detalhadamente o que está por trás desse modelo aqui, que faz muito sentido, vocês vão gostar demais, tá? Não perderia a próxima aula, né, a aula de amanhã que o Vitor vai dar para vocês, porque com certeza vocês vão mudar a maneira de ver o exercício físico. Mas enfim, usamos o modelo de treinamento eficiente para montar aqui o nosso programa de treinamento. Se esse aluno for fazer 3 sessões semanais, por exemplo, eu já estabeleci aqui para ele, que vai ser um método full body, vai ser alternado por segmento, que você vai utilizar 3 séries por grupo muscular, que você vai fazer mobilidade lombar, de tornozelo e quadril com ele, e que a parte cardio do treinamento vai ser um circuito intratreinamento, de baixo volume e média a alta intensidade. Então tudo isso foi uma programação que eu fiz aqui, exemplo, tá? Dava para fazer aqui mais específico, mais detalhado, mas eu separei, como eu falei, isso para a aula 5, mas aqui é um exemplo do que você pode ver como que vai funcionar essa prescrição. Aí já vai ter um volume médio aqui de séries por grupamento muscular de 9 séries, o que já ajuda bastante em termos de otimização de ganho de massa muscular ou pelo menos manutenção, no caso desse aluno que era sedentário. Então, a partir desses pressupostos que eu estabeleci isso. Depois, na aula 5, eu vou botar um parênteses aqui na nossa aula 1, toda essa parte estratégica que eu tenho aqui na minha cabeça, eu vou explicar para elas no papel para vocês aqui, no papel não, né? No slide para vocês aqui, para vocês entenderem também, tá? Eu só quis mostrar para vocês entenderem esse conceito de estratégia que eu estou te falando, que é muito além de métodos, tá? É muito além de utilizar um método. Ali eu utilizei o método full body, eu utilizei o método alternado por segmento, o cardio de baixa intensidade. Tudo isso são métodos de treino e eu utilizei eles de diversas formas para adaptar o treino desse indivíduo aqui, tá? Mas depois, na aula 5, eu vou explicar da onde que surgiu cada ideia, como que eu faço cada passo desse. Vou basicamente fazer um download do meu cérebro aqui para vocês, tá bom? E vamos falar agora dos grandes mitos do exercício físico e emagrecimento. Porque eu acredito que se você se prepara para esses mitos aqui, você com certeza está à frente de 80% dos profissionais de educação física, tá bom? Então, se você entender esses mitos que eu separei para você aqui, tenho certeza que já valeu a tua inscrição aqui nesse congresso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro mito é: não preciso me basear em estudos científicos para ter boas implementações de prescrição de treino, né? Ou seja, é o personal que ele não quer estudar, ele não quer se basear em nenhum estudo, ele acha que não tem necessidade, ele acha que é tudo besteira. Aí eu sempre conto a história do João, tá? João é esse personal trainer aqui, que ele quer saber se o drop set vai ajudar ele ou não a ganhar mais massa muscular. Aí o pensamento convencional do João é o seguinte:
eu vou começar a fazer os drop sets. Se eu ver que ele está dando resultado, eu sei que ele vale a pena, que ele é um método que gera resultado. Só que o João ele se esquece que na vida dele existem mais de 1000 outras coisas que influenciam na hipertrofia dele. Então, se ele quer saber se os drop sets funcionam, ele tem outros fatores que vão estar contribuindo para o resultado dele. Como, por exemplo, se ele está fazendo uma rosca direta na barra W, na barra reta, se ele está fazendo 20 séries ou 10 séries para o bíceps, se ele está treinando o bíceps 1 ou 2 vezes por semana, se ele faz até a falha. Enfim, tem uma série de coisas que vai influenciar no resultado de hipertrofia dele. Não é só o drop set que ele está fazendo que está influenciando ou não para o resultado. Então, se ele realmente ganhar mais massa muscular, ele nunca vai saber se o drop set influenciou, porque ele não consegue controlar 100% de tudo na vida dele. E comparar os períodos com e sem drop set, vamos supor, ele não consegue nem paralisar. Ele fala assim, ó, vou fazer drop set, fazer tudo igual fazendo drop set, tudo igual sem fazer drop set. Ele não consegue fazer isso porque, querendo ou não, depois que você faz, por exemplo, fiz uma fase com drop set, o teu corpo já mudou depois dessa fase de drop set. Então você não consegue comparar um corpo antes e depois. Então qual que é a solução que você tem que fazer? É montar um estudo. E aí você pega várias pessoas, no mínimo 20 homens, no caso do João aqui, que vão fazer drop set, e a metade não vai fazer drop set, ou seja, eles vão ter todos os outros fatores influenciando no dia a dia deles também. Só que a gente vai diferenciar esses dois grupos aqui, um grupo que faz drop set e um grupo que não faz drop set. E aí no final a gente faz alguns tratamentos estatísticos, eu não vou nem encher o saco de vocês com isso, mas é uma parte mais avançada da ciência aqui, e aí você consegue chegar a algumas conclusões quando você compara a média de resultado. Porque você tem ali 20 pessoas que estão padronizando o treinamento delas, sendo que um grupo está fazendo drop set e outro não, você tem estatisticamente mais chance de notar um resultado diferente, tá bom? E considerando que todo mundo seguiu direitinho, o João tem o estudo em mãos. Então ele pode falar que já tem o resultado ou não? Não pode, porque ele vai precisar ainda publicar numa revista científica, porque ele precisa que outros especialistas analisem o estudo dele para saber se faz sentido ou não. E aí sim, ele vai lá e vai ter o resultado no final, tá? Se o drop set funciona ou não. Por que eu contei essa história? Porque para pensar que se não fosse todo esse processo de criar um estudo científico, de você colocar dois grupos, de você colocar intervenções diferentes e comparar no final, nunca ia saber se drop set faz diferença ou não, tá? E isso é discussão até para uma outra aula, mas o drop set ele pode ser utilizado sim, ele tem alguns indícios que ele gera mais resultado, mas mais no aumento do volume de treino do que na questão do resultado metabólico em si, tá bom? Mas basicamente você tem aí várias formas de fazer uma avaliação de se o método funciona ou não. E você precisa da ciência para validar que aquilo funciona. Porque se você simplesmente fala assim, eu prescrevi o treino para o João aqui e ele emagreceu, vou replicar esse treino aqui para a Cláudia. Eles têm corpos diferentes, eles têm rotinas diferentes, você nunca sabe se aquele treino que você prescreveu para o João, você teve alguma coisa específica que ajudou o João e para a Cláudia não vai ajudar. Você tem sempre que ver estudos que avaliam o público que você está trabalhando para você conseguir basear os seus treinamentos. Então, ficou claro que a gente precisa dos estudos científicos, vamos falar agora. Para o aluno emagrecer só depende da alimentação. Isso é muito comum, né? Tem gente que até fala assim, para que eu vou aprender sobre exercício físico? Eu tenho que aprender só sobre ganhar massa muscular, porque emagrecimento não depende do exercício físico, depende só da nutrição. E aí, o que eu começo a explicar para vocês? Querendo ou não, mesmo naquela pessoa que vai engordar, se você fizer o exercício físico nela, com certeza você já vai estar ajudando ela de alguma forma, tá? Então, partindo do pressuposto que mesmo aquela pessoa que está com a alimentação toda zoada, que a gente falou, o nosso aluno 0% dedicado, quando você faz exercício físico, você pelo menos auxilia a pessoa de alguma forma, tá? De pelo menos minimizar os efeitos deletérios que aquela alimentação ruim está fazendo para ela, melhorar em alguns aspectos físicos, como por exemplo o ganho de massa muscular. Então percebe que nesse gráfico aqui, todos os pontos onde você tem exercício físico sendo feito, independente da forma dele, sem fazer dieta, você tem alguma melhoria. A não ser que quando você não faz exercício, que é o vermelhinho lá no final, né, esse vermelhinho aqui embaixo. Ali, realmente, você não tem nenhuma melhora, você só tem uma piora drástica. Então o exercício ele serve para pelo menos amenizar, num caso de um aluno que está totalmente desregrado, e serve para ajudar aquele aluno
que está regrado na alimentação, que está seguindo a alimentação correta. E eu costumo dizer que é o seguinte, seria quase antiético uma pessoa emagrecer sem praticar exercício físico, porque querendo ou não, é o que eu falei da massa muscular para vocês, que eu ainda vou explicar mais a fundo aqui nessa aula ainda. Mas basicamente, se você emagrece e perde massa muscular só com a tua alimentação, né? Porque não tem como você preservar a massa muscular só com a alimentação, porque você precisa do treinamento de musculação para isso. Aí realmente fica muito difícil você ter o melhor benefício estético, o melhor, porque você vai lá, emagreceu, mas você ficou com flacidez. Aí a minha saúde melhorou depois que eu emagreci, só que você perdeu funcionalidade, você fica mais cansado, você não executa o movimento tão bem do seu dia a dia, porque você não tem essa funcionalidade da sua massa muscular. Tudo isso afeta. E o terceiro ponto que eu costumo dizer é que o personal, olha só a polêmica que eu vou falar para vocês aqui agora, que o personal costuma ser mais efetivo do que o nutricionista na hora das intervenções de emagrecimento. Aí você está falando assim, Renato, você é maluco, cara, da onde você está tirando essa loucura toda aí? Porque a alimentação é fundamental no emagrecimento, se não for seu nutricionista, o aluno nunca vai emagrecer. Eu posso até concordar com isso, que eu acho que assim, a alimentação bem regulada, ela vai ser um impacto primordial para o emagrecimento, né? Se a gente estiver falando de perda de gordura em si. Só que para pensar uma coisa aqui comigo. O nutricionista, quando ele prescreve a dieta do aluno, geralmente ele vai fazer aquele primeiro contato ali com ele, na consulta que ele fez, e depois vai fazer o outro contato depois de 2 meses que o aluno estiver seguindo aquela dieta. Ou seja, o nutricionista pode ser super profissional, passar uma dieta excelente para ele, dar uma super motivada nele nesse dia, depois ele só vê o aluno, o paciente, que eles chamam de paciente, depois de 2 meses. Agora, o personal trainer, vamos supor que ele treina 3 vezes por semana esse aluno. Ele vai ter 26 contatos com esse aluno nesses 2 meses de intervenção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo, e a gente já está vendo, se você chegou até aqui, você já entendeu que o exercício físico ele tem um efeito positivo no emagrecimento, já direto, só que mesmo que ele não tivesse, você estando em contato direto com o seu aluno, é muito mais fácil dele manter a intervenção de sucesso do emagrecimento. Então, quem está engajado numa intervenção de sucesso de emagrecimento e tem um instrutor, um professor ali para acompanhar ele ao longo dessa jornada, ele vai ter muito mais chance de sucesso do que simplesmente ter uma dieta em mãos. É isso que eu estou querendo dizer. Jamais falando mal do nutricionista, tá? Porque é fundamental. A nutrição, ela vai ter que ter... Se você quiser uma intervenção de sucesso de emagrecimento, você tem que ter a nutrição envolvida, tá bom? Mas lembre-se disso aqui, você tem um poder muito grande em suas mãos também, como profissional de educação física. Esse é polêmico, muita gente chega aqui na CIT, alguns de vocês já conhecem esse conceito que a gente já ensinou, outros não. E isso é uma discussão relevante, por mais que muita gente ache que já saiba a resposta, porque tem muito estudo novo falando, modificando um pouco a maneira que a gente pensa. Vamos falar sobre a perda de gordura localizada. Quando a gente vai falar sobre perda de gordura localizada, a gente tem que avaliar os estudos científicos que nós temos disponíveis sobre esse assunto. O primeiro, mais famoso de todos, é esse estudo aqui do Visput, tá? Esse é um estudo que mostrou que um exercício abdominal feito 5 vezes na semana, ele não foi suficiente para perder gordura da região abdominal, nem reduzir circunferência da região abdominal. Então, basicamente, essa intervenção de 8 semanas, de 6 semanas, perdão, de 7 exercícios, 5 vezes por semana, de abdominal, a única coisa que fez foi melhorar em 31% a resistência abdominal dos indivíduos. E não melhorou em nada a perda de gordura, não reduziu a gordura corporal do abdômen de maneira nenhuma. Então, a maioria das pessoas vai utilizar esse estudo científico aqui para dizer para vocês que não existe perda de gordura localizada. Só que qual que foi o grande problema desse estudo aqui? O grande problema está na terceira linha ali, que é a gordura corporal. Ninguém perdeu gordura nesse estudo, literalmente. Ou seja, não teve uma organização alimentar. Eles tiveram uma dieta isocalórica, ou seja, de manutenção, não uma dieta para déficit calórico, para gasto energético aumentado. Ou seja, ninguém emagreceu. Então não tem como a gente saber se a intervenção vai ajudar a emagrecer ou não. O que a gente sabe é que só fazer o treino de abdômen em si
não é o suficiente para você emagrecer. Mas será que se eu utilizar esse treino de abdômen como uma dieta de déficit calórico para emagrecer, que gere um emagrecimento completo do meu aluno de, sei lá, 5 kg de gordura, 10 kg de gordura, será que eu vou ver uma tendência a perder mais gordura do abdômen para quem treina abdômen do que para quem não treina? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque esse estudo aqui comprova que só você fazer o abdominal, o aluno quer emagrecer, começou a fazer abdominal hoje, não vai funcionar. Mas isso eu acho que você já sabia que também funciona dessa maneira, né? Porque, pô, a gente sabe que vai precisar de uma alimentação, a gente sabe que vai precisar de todo um conceito de treinamento por trás, mas vamos dar sequência no raciocínio aqui. Alguns anos depois foi publicado esse estudo aqui, que foi muito interessante. Eles fizeram o seguinte: uma das pernas eles treinaram, de certa forma, um cardio, tá? Foi um cardio feito no leg press. Eles ficavam 45 minutos empurrando ali numa carga baixa o leg press, tá? E aí eles ficaram fazendo esse treino de musculatura localizada para saber se uma das pernas ia perder mais gordura do que a outra. Um modelo de estudo bem interessante. E o resultado foi que a perda de gordura foi igual nas pernas. Então, a conclusão de muita gente foi, pô, não existe perda de gordura localizada, porque eles perderam gordura nas duas pernas iguais, o que faz sentido. Só que a maior perda de gordura foi nos braços e abdômen. E esse estudo teve uma perda de gordura, né? Não quer dizer que ele não teve, só que foi uma perda muito mínima. Então ficou muito difícil de ver se realmente existe ou não, porque a perda de gordura, se eu não me engano, esse estudo foi de 2 kg só de gordura. Então, às vezes, perder de uma perna para outra é muito difícil. E aí que chegou o grande estudo que eu quero mostrar para vocês hoje, que é esse aqui, que é uma nova evidência falando sobre a perda de gordura localizada, que talvez possa existir. E um modelo desse estudo aqui, a forma que ele foi feito, é sensacional, porque ele fez um modelo para que tentasse ao máximo perder gordura corporal e aí a gente evidenciasse ou não uma perda de gordura localizada. Então ele envolveu, além da musculação localizada para a região que ele queria perder gordura, uma alimentação em déficit calórico e também um cardio, ou seja, uma tentativa de otimização da queima de gordura. Basicamente o modelo desse treino foi assim: alguns indivíduos faziam treino para pernas normal e depois fazia 30 minutos de atividade aeróbica a 50% do VO2 máximo. Só que detalhe, a atividade aeróbica desses indivíduos era feita com os braços, para não ter interferência do treino de musculação que foi feito com as pernas. Já o outro grupo treinava membros superiores, fazendo ali 15 séries de musculação para membros superiores e depois fazia 30 minutos também de aeróbio a 50% do VO2 máximo. E esse aeróbio a 50% do VO2 máximo, ele foi feito com ciclo ergômetro, com uma bike, né? Então ele foi feito com as pernas para não ter interferência no treino de braços que foi feito com a musculação. No final das contas, os dois grupos perderam 7% de gordura corporal. Ambos os grupos perderam a mesma quantidade de gordura. Só que, olha que loucura, o grupo que treinou pernas, o treino de musculação de pernas, ele perdeu mais gordura do que o outro perdeu. Ele perdeu cerca de 12% da gordura total nas pernas, enquanto o outro perdeu 2% apenas. E em relação aos braços, se inverteu. O grupo que treinou braço perdeu muito mais gordura no braço do que aquele que treinou perna. Então, essa é a primeira evidência de que talvez exista, sim, um método de perda de gordura localizada. E aí, aquele estudo que eu mostrei para vocês do leg press, o que aquilo mostra? Pô, aquilo foi uma atividade aeróbia, longa duração. Será que uma musculação de intensidade alta, como nesse estudo aqui, será que não é a solução? Então, os 3 fatores chaves desse estudo aqui era uma restrição calórica, era um treinamento de alta intensidade na musculação e não aquele baixa intensidade do leg press, e um treino de baixa intensidade aeróbio depois. Isso foi a união dos 3 fatores para conseguir resultados de perda de gordura localizada. Então, o que eu posso dizer? Existe a perda de gordura localizada? Então, Renata, é isso que você está querendo dizer? Ainda tem pouquíssima base na literatura científica. Não tem como a gente bater o martelo de que ela existe sim ou não existe. É isso que vocês têm que sair daqui em mente. Eu não consigo chegar hoje para vocês e falar assim, ó, com certeza existe, e também não consigo dizer para vocês com certeza não existe, mas tem uma tendência. Então, de maneira bem prática, o que você vai fazer com os seus alunos? Se teu aluno tem uma gordura abdominal que incomoda muito ele, você pode replicar o protocolo do estudo, fazer uma musculação de alta intensidade, ou seja, um treino de abdômen de alta intensidade, depois, ou seja, localizada, né? E você depois fazer um cardio de forma mais moderada,
envolvendo isso numa alimentação com restrição calórica. E essa foi a combinação que deu resultado para os alunos do estudo. E é isso que você pode fazer com o seu aluno. Vamos pôr assim, se existir a perda de gordura localizada, né, um dia, quando sair os estudos mais avançados sobre o tema, a gente vai poder conversar aqui e vai identificar se existe ou não, mas nesse dia, aí, se existir essa perda de gordura localizada, essa é a forma mais adequada de você conseguir, até hoje que a gente saiba, tá? Você fazer a musculação intensa naquela região que você quer trabalhar e depois fazer um cardio moderado. Tudo isso envolvendo uma estratégia de alimentação em déficit calórico. O próximo mito que eu quero mostrar para vocês é do treinamento em alta intensidade, é o que mais gera resultado, o que mais faz emagrecer. Isso é muito comum, ficou muito famoso, o HIIT virou uma febre aí nos últimos tempos, foi a modalidade mais recomendada aí nos últimos tempos para emagrecimento. E aí muita gente gerou uma confusão na mente dos profissionais por conta disso, falando que só HIIT emagrece, que aeróbico contínuo emagrece. Só que vamos entender um pouco da ciência por trás. Nesse primeiro estudo aqui que comparou HIIT e o aeróbico contínuo, tá? Que foi uma meta-análise, ou seja, uniu diversos estudos sobre o tema, todos os estudos disponíveis até a data da publicação desse foram utilizados na análise e mostrou que o HIIT teve o mesmo resultado de emagrecimento no geral do que o aeróbico contínuo. A grande diferença é que o HIIT ele é mais eficiente, ou seja, ele gasta menos tempo para ser feito, o que pode ser muito positivo, porque tem alunos que têm restrição de tempo, você utiliza o HIIT então, porque para eles é melhor treinar treinos curtos, onde ele não vai precisar gastar tanto tempo assim treinando. Se é esse o caso, fechado, está perfeito. Então, mesmo os resultados do que o aeróbio contínuo, né, ou seja, o aeróbio de intensidade moderada ou levemente alta, e isso tendo ali um gasto de 40% menos tempo. Uma outra análise feita aqui, essa revisão sistemática e meta-análise, mesmo resultado do HIIT também, comparou HIIT e aeróbio contínuo na perda de gordura e deu a mesma coisa. E aí tem uma outra questão aqui que a gente sempre traz, que muita gente vai falar, quando a gente fala que o HIIT dá o mesmo resultado de perda de gordura do que no emagrecimento, né? Aí o cara sempre vira pra gente e fala assim, pô, mas o efeito EPOC do HIIT é muito maior, e aí você não tem como comparar e tal. Olha só esse estudo aqui que comparou o efeito EPOC das modalidades. A gente tem aqui o cardio de alta intensidade, o sprint intervalado e o intervalado de alta intensidade. No final das contas, beleza, o treinamento contínuo lá de 30 minutos foi o que gerou menos gasto energético pós-exercício. Só que foi o que mais gastou energia no total. Beleza, esse cardio contínuo aqui ele foi feito em alta intensidade. Então, por isso que ele acabou gerando mais gasto energético total. Geralmente, é difícil você conseguir replicar esse protocolo de alta intensidade. É mais difícil, é mais confortável para o aluno. Ali a gente está falando de 80% da frequência cardíaca pico, né? Da frequência cardíaca ali próximo da máxima. Pico é uma forma de você dizer máxima sem ter avaliado a máxima. Então ali você tem uma evidência, vamos dizer assim, de que gasto energético é possível você ter ele maior caso você utilize o método contínuo também. E que não é isso que vai funcionar para o emagrecimento ou não. E lembrando até o estudo que eu mostrei para vocês, se o HIIT não tiver um volume adequado, como nesse protocolo aqui de 3 vezes por semana, fazendo ali um treino até bastante intenso, 80% da frequência cardíaca máxima, né? 60 segundos de sprint e depois 30 a 60 segundos de recuperação passiva, 10 tiros, de 4 a 10 tiros. Né? Isso aqui não gerou nenhum resultado de emagrecimento, justamente porque não tem o volume adequado. Então aqui já trazendo mais informações de volume de treino para vocês. Tá? Eu não estou entrando ainda muito nesses aspectos aqui, eu estou trazendo mais contextos gerais, porque a partir de amanhã o Vitor vai vir aqui simplesmente batendo o martelo nesses conceitos. Ele vai simplesmente fechar bem tudo isso que a gente está dizendo aqui, esses conceitos de HIIT, aeróbio contínuo, tem material das aulas dele que vocês com certeza vão gostar muito de assistir e vai ficar bem prático para vocês, tá bom? Vamos lá. Para emagrecimento, o foco é no treinamento cardio. Eu já falei para vocês que a gente tem essa perspectiva de que a musculação ela tem que ser prioridade, então lembrando daquele conceito de o aluno 0% dedicado, 100% dedicado, e também trazendo agora os estudos científicos para basear isso que eu estou falando. Então olha só, nesse estudo aqui onde teve o pessoal que emagreceu só com dieta e o pessoal que emagreceu fazendo dieta e
praticando musculação, olha só a diferença que deu em termos de massa muscular. O pessoal que fez só dieta perdeu muito massa muscular, enquanto quem fez dieta, que é o grupo do meio ali, conseguiu até aumentar a massa muscular. Então, o que vai acontecer? Você entra numa intervenção de emagrecimento, naturalmente seu aluno começa a fazer uma restrição calórica. E se você não estiver fazendo uma prioridade para a musculação, ele vai perder massa muscular, vai ter todo um impacto negativo. Outra intervenção aqui, mesma coisa. Fazendo só dieta, você teve uma perda de massa muscular. Se fazendo dieta, aeróbio e musculação, você perdeu mais gordura que no outro caso e teve zero perda de massa muscular. E é por conta desse ciclo aqui. E isso que vai começar a prejudicar o seu aluno e que vai deixar cada vez mais difícil dele emagrecer. Se você, em algum momento da intervenção de emagrecimento, tem a perda de massa muscular, você gera uma diminuição da taxa metabólica de repouso e você vai gerar um menor consumo de calorias. Ele tem que aumentar o déficit de calorias que ele está fazendo para conseguir fazer o emagrecimento, né? Continuar perdendo gordura, e isso vai fazer ele perder mais massa muscular ainda. Então a dieta vai ficando mais restrita e a massa muscular vai sendo cada vez mais perdida. E fora isso, que a gente tem estratégias como, por exemplo, o HIIT, que é esse protocolo aqui que eu vou mostrar para vocês. Quando você faz um circuito de alta intensidade com exercícios compostos, como esse que você está vendo aqui, né? E foi mais ou menos um método de circuito que foi utilizado ali, como vocês estão vendo nessa imagem, supino reto, power clean e agachamento, sendo feito 4 séries de 10 repetições, com 120 segundos de intervalo de recuperação e carga de 10 repetições máximas. O gasto energético feito nessa sessão ficou aumentado até 48 horas depois da intervenção. Ou seja, a musculação também é muito efetiva para o gasto energético de longo prazo, contanto que você consiga implementar intensidade. Você não deve superestimar o gasto energético da musculação, mas você pode considerar quando você compara com o treinamento cardio também, né? E aqui mostrando também esse dado aí do estudo do Paoli, mostrando que o HIIT ele é até mais efetivo em alguns casos, né? O HIIT é o treinamento de intervalado de alta intensidade na musculação, tá bom? É uma sigla utilizada para isso. Está escrito ali em cima a definição exata. E ali você teve um resultado também de aumento da queima de calorias pós-treinamento evidenciada nesse estudo, tá bom? Então, lembrando do modelinho que eu passei para vocês, foco primário na musculação, foco secundário no treinamento aeróbico, para você sempre aumentar a massa muscular enquanto você está otimizando a queima de gordura e atingir todos os principais objetivos. O último mito que eu vou trazer para vocês é o de cintura fina, né? Muitos alunos procuram a gente procurando uma cintura mais fina. E eu vou mostrar para vocês aqui um método que eu gosto de utilizar para dar essa sensação de cintura fina em alguns alunos, principalmente nas mulheres que pedem muito isso e geralmente estão fazendo o contrário do que eu estou recomendando aqui para vocês. É o seguinte, vamos supor, a gente já sabe daquele estudo lá de que você fazia um treino de abdômen sem intervenção de emagrecimento, não vai emagrecer. Toda aquela discussão de perda de gordura localizada que a gente não vai entrar aqui. Só que qual que é a técnica que os fisiculturistas principalmente fazem para conseguir mostrar uma cintura mais fina? A gente tem algumas categorias como os Men's Physique, que eles têm que ter a cintura fina, eles têm que ter aquele formato em V, ou seja, ombros mais largos e cintura mais fina. E o que eles costumam utilizar que fica bem visível nos fisiculturistas, tá? Vamos ver aqui. Então vamos pegar essa cintura aqui desse fisiculturista que já é uma cintura fina, mas perceba como fica mais fina ainda quando a gente mostra a dorsal dele. Então o que eu quero falar para vocês aqui é que quando você faz um treinamento de hipertrofia para dorsal, você expande o tronco, dá uma sensação de cintura muito mais fina. Olha a diferença que a gente tem aqui, ó. Isso é uma cintura fina, beleza. Isso aqui é uma cintura muito mais fina quando a gente vê aqui a foto do Buendia, né, que é um fisiculturista profissional aí. E quando você vê ele de costas, dá uma sensação ainda maior, que é que ele fez uma expansão de dorsal, então você fica com aquela característica de que ele tem uma cintura mais fina. Então quando eu falo isso para as mulheres, elas ficam desesperadas, que isso, Renato, então eu vou ficar com as costas muito largas, você tá maluco? Não é isso não, gente. Presta atenção aqui, ó.
a gente tem esses dois exemplos. Se eu tivesse que perguntar para alguém qual que é a cintura mais fina, provavelmente ia responder a de cima, só porque ela tem um pouco mais de dorsal do que a de baixo. Perceba que a foto de baixo, a mulher, ela tem o tronco um pouco mais reto, então ela não dá uma percepção de cintura mais fina como a de cima está dando, de cintura ali a região média do abdômen mais fina. Quer ver um caso mais extremo nas mulheres? Olha essas duas mulheres aqui. Se eu tivesse que elencar aqui, a do meio tem muito mais, tem a cintura muito mais fina do que a da ponta direita lá. Só que por que isso acontece? Porque a da ponta direita não está com a dorsal tão expandida, não está com a dorsal tão fortalecida e hipertrofiada. Isso faz com que ela tenha ali mais dificuldade de mostrar uma cintura mais fina. E isso é tão visível nos fisiculturistas que até no off-season, que é o período que eles estão retendo gordura, né? Que você vê assim, até nesse caso aqui dos fisiculturistas cheio de massa muscular e tal, eles têm uma percepção de que a cintura deles é fina, fina para eles, obviamente, mas percebe que esse cara, mesmo sem definição nenhuma abdominal, ele tá com a impressão de que a cintura dele é fina, vamos dizer assim. É óbvio, fina não comparado com outras pessoas, mas comparado a fisiculturistas. Então, treinar dorsal é interessante para quem quer dar um aspecto de cintura fina. Por mais que você não vai ter dorsal larga, que eu estou usando os casos do fisiculturismo só para ficar evidente, mas você tem que treinar dorsal, porque você, aumentando o músculo das costas, você aumenta a sua estrutura corporal como um todo e dá uma impressão de que a sua cintura está mais fina, que você está emagrecendo, tá? E a gente já sabe que os 4 músculos principais das costas são os eretores da espinha, os romboides, o trapézio, mas o fundamental para você aumentar a sua dorsal mesmo, do dorsal, né, literalmente, mas para aumentar essa percepção é você ampliando a musculatura das costas, que são as dorsais. É essa musculatura que você vai fazer para conseguir, essa musculatura que você vai focar para conseguir essa percepção de cintura fina. Sendo que você sabe que os romboides ali, eles são trabalhados com retração de escápula, e para trabalhar as dorsais você tem que fazer ou extensões de ombro ou adução de ombro, ou seja, qualquer exercício de extensão, não precisa ser necessariamente ser a barra, igual eu estou mostrando aqui, e o pullover, mas você pode fazer qualquer exercício de puxada, por exemplo, é uma adução de ombro, é uma extensão de ombro, então é isso que você tem que aplicar para você dar essa impressão de cintura fina. O que você achou dessa aula, cara? Fala pra mim, você gostou? Se gostou do conteúdo até aqui, pode ser brutalmente sincero aqui nos comentários, fala pra gente o que você tá achando desse congresso até agora, se essa primeira aula já valeu a pena pra você, se você gostou. Lembrando que só tá começando, gente, tem muita coisa ainda vindo por aí, a gente tem aí mais aulas durante essa semana, até domingo, que é a aula especial que eu volto aqui pra falar pra vocês, então no domingo eu tô de volta com as partes práticas do treinamento. Espero muito contar com vocês lá, mas até lá tem muito conteúdo ainda para vocês aprenderem, tá? Não deixem de assistir a aula de amanhã, que é a aula do Vitor, e lembrando que esse congresso ele vai sair do ar no dia 13 de setembro. Vocês não vão poder mais assistir nenhuma aula dele no dia 13 de setembro, então aproveitem para assistir agora. Amanhã vai ser liberada a aula de metodologia da prescrição do treino de emagrecimento, que aí vocês vão aprender a fundo esse modelo aqui da otimização de queima de gordura, sustentabilidade e manutenção de massa muscular, tá? Fora isso, só queria agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam aqui até o final dessa aula. Foi um prazer enorme passar esse conteúdo para vocês. Vejo vocês então, eu, Renato, no domingo, mas você está aqui de volta amanhã para assistir a aula do Vitor. Show de bola? Forte abraço, valeu!